Vocês estavam me ouvindo? Sim, né? Então, a primeira apresentação será de um egresso do mestrado, que é o professor Florencio Reverendo Antônio Neto. Depois nós teremos uma segunda apresentação, são apresentações de 20 minutos, 25 minutos. Depois teremos uma segunda apresentação de outra egressa do mestrado, a Ellen Martins. E, finalmente, teremos a última apresentação da professora Maíra, que é formada em letras aqui pelo NASP, e candidata a aluna do mestrado, assim, tomara que no futuro em breve. Então, sem mais delongas, eu quero dizer que nós estamos falando sobre esta mesa temática, né, de apresentação de produtos técnicos, uma mesa voltada para a área das linguagens, né, e da espiritualidade também. O Florencio trabalhou com uma obra do escritor C.S. Lewis, procurando compreender alguns detalhes relativos à espiritualidade. E é claro que, nesse aspecto, os símbolos aparecem, as metáforas aparecem. A apresentação da Ellen tem que ver mais com metáforas propriamente ditas, tá certo? E a apresentação da Maíra vai ter que ver com comparações. Então, nós vamos tentar cobrir todos os aspectos que a gente havia prometido comentar aqui agora. Então, eu vou passar a palavra para o Florencio, tá certo? Vou dar para ele aproximadamente 20 minutos, aí eu aviso para ele que os 20 minutos estão acabando, para ele poder fazer as observações finais, e assim a gente vai tentar se manter dentro do prazo e deixar algum tempo para perguntas e respostas no final. Então, Florencio, é um prazer tê-lo aqui conosco de novo. Ele é aluno atualmente do doutorado na Universidade Federal da Bahia, mas eu vou deixar que ele fale um pouquinho mais a respeito de si mesmo e a respeito da temática. E eu espero, Florencio, que você consiga compartilhar a tela. Se você tiver alguma dificuldade, você volta a me falar, tá bom? Então, com você a palavra. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Estamos vendo, por um momento nós vimos, mas aí não sei o que aconteceu, voltou. Vamos ver aqui. Agora conseguem ver? Estamos vendo. Pronto. Ótimo. Já já eu coloco em modo de apresentação. Bom, é sempre uma satisfação rever o professor Milton. O professor Milton é um exemplo de professor, de homem íntegro e que, de certa forma, transformou a minha vida com a sua intervenção sempre bondosa e muito sábia. Eu quero agradecer também a esse congresso e a essa instituição querida que mora de fato no meu coração, o NASP, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho que me é muito caro e que, de certa forma, tem me sensibilizado por mais de 10 anos. Eu sou pedagogo, essa é a minha primeira formação, sou enfermeiro. Na área da enfermagem, nós nos deparamos com algumas questões muito interessantes e que, de certa forma, fizeram emergir alguns pensamentos sobre a necessidade de estarmos ampliando as nossas discussões em torno do cuidado espiritual de enfermagem, posto que esta ciência, de todas as ciências da saúde, é a única que se presta a atender de forma sistematizada a dimensão espiritual da criatura humana, ou da pessoa doente. E, em função disso, nós, observando essa lacuna, intencionamos desenvolver algumas pesquisas que pudessem aproximar a enfermagem da espiritualidade no que diz respeito à abertura de reflexões mais dilatadas dentro dessa temática. E
E nós percebemos na pesquisa que muitos alunos diziam que não aplicavam posteriormente às suas formações os cuidados espirituais de enfermagem porque a academia não os preparava para esse tipo de cuidado. Então, eu fiquei imaginando, um dos grandes elementos que movimenta a academia ou que constrói efetivamente o aprendizado é o professor. Então, eu gostaria de investigar esse professor nos seus significados sobre a espiritualidade. E assim nós desenvolvemos o nosso projeto para podermos entender a espiritualidade do professor que ensina a enfermagem. Por uma série de circunstâncias, eu não tive condições de ter a minha inscrição homologada na UFBA para o mestrado em enfermagem, e como essa nossa proposta estava na interface das ciências da saúde e da educação, nós imaginamos a possibilidade de estarmos desenvolvendo essa atividade de pesquisa no mestrado em educação do UNASP. Fui aprovado e no decorrer do nosso processo de construção do conhecimento nesse programa de mestrado, nós fomos percebendo que a temática se afastava um tanto quanto da essência desse programa, e por isso mesmo tivemos, assim, no primeiro semestre, que mudar o nosso objeto de pesquisa. Como o professor Milton, no primeiro semestre, foi o professor da disciplina Educação e Contemporaneidade, ele nos apresentou alguns filósofos que impactaram o campo da educação nos dias atuais, e um deles foi o C.S. Lewis. Quando o professor Milton conversou conosco sobre a questão da alegria em C.S. Lewis, eu tive como que uma espécie de insight. Imaginei que talvez pudesse estar investigando a história de vida deste filósofo, que também foi um professor, a partir, obviamente, da metodologia que eu escolhi anteriormente para pesquisa com os professores de enfermagem, que foi o método autobiográfico. Refizemos todo o nosso projeto, o projeto foi aprovado, e essas serão as nossas considerações, ainda que superficiais, sobre essa temática, a título mesmo de apresentar algumas ideias soltas no sentido de despertar o desejo daqueles que me veem e ouvem para o conhecimento dessa nossa proposta e ampliação, obviamente, das suas reflexões em torno das diversas dimensões que compõem a criatura humana, dentro, evidentemente, daquele paradigma que tem sido sobejamente discutido nos nossos grupos de estudo e pesquisa em educação, que é o paradigma da complexidade. Então, a nossa proposta é trazer algumas considerações a respeito do nosso livro, que tem o título C.S. Lewis e a Alegria, Educação, Espiritualidade e Formação Docente, e que foi o resultado do nosso mestrado profissional em educação. Eu começo trazendo uma frase de Carl Sagan, que foi um cientista extremamente cético, que dizia que não bastava só crer, ele precisava saber, e que, de uma forma aparentemente contraditória, nos traz essa afirmativa. A ciência não só é compatível com a espiritualidade, mas também é uma fonte de espiritualidade profunda. Isso é muito curioso, quando se trata de um indivíduo cético, falando de uma dimensão que é extremamente subjetiva e que, de certa forma, foi banida das propostas de investigação científica a partir da ruptura da ciência com a religiosidade, mas que, nos últimos tempos,
tem se aproximado do campo científico de uma maneira mais profunda na área da saúde e de forma muito rarefeita na área da educação. Talvez por isso também nós gostaríamos de explicitar o desejo de que outros pesquisadores possam estar aproximando a educação da espiritualidade, dado ao fato de que essa dimensão pode ser considerada uma constante socioantropológica que está presente, enfim, nas estradas existenciais humanas, como prática social há mais de 30 mil anos. Nós contextualizamos inicialmente o nosso trabalho refletindo sobre 4 pontos. O primeiro deles é o da influência positivista do paradigma materialista na educação, que insiste em enquadrar a educação ou a pedagogia, ou a ciência da educação, no campo das ciências naturais. E, obviamente, esse é um paradigma que tem sido revisitado. Vários autores, como o próprio Morin, como Dante Galeffi, aqui da Bahia, têm dito que a pedagogia necessita revisitar as suas estruturas epistemológicas para que novas epistemologias possam refletir a educação de um outro lugar. Essa influência positivista alega que a ciência da educação não pode estudar categorias abstratas e metafísicas. Isso é uma coisa muito curiosa, porque Flexner, que foi o estruturador dos processos de ensino da medicina, e que defendeu um documento que ficou conhecido como Relatório Flexner, dizia que as ciências médicas não deveriam estudar efetivamente as categorias abstratas, porque estas não seriam passíveis ou não seriam campo, enfim, de investigação científica. E, obviamente, esse tipo de pensamento positivista impregnou-se na educação. Mas, felizmente, nós temos vários outros pensadores que entendem que nós precisamos romper com essas limitações conceituais que dizem respeito, efetivamente, a um processo paradigmático, tecnicista, disjuntivo, redutor, e que defendem que a categoria da espiritualidade é uma temática de importantes consequências para a educação. E, nesse sentido, nós encontramos alguns relatos extremamente interessantes sobre as pesquisas em educação no Brasil relacionadas à espiritualidade. Precisamente oriundas do diretório do CNPq, que vai nos dizer que a relação entre espiritualidade e educação apresenta-se como uma paisagem científica bastante promissora e fecunda, muito embora essas investigações ainda estejam extremamente rarefeitas. Para nós termos uma ideia, volto a repetir, na área da saúde, nós somos o 5º país que mais produz pesquisas em torno da espiritualidade. Infelizmente, na área da educação, que esteve estreitamente conectada à questão da espiritualidade e religiosidade, nós não temos visto iniciativas mais frequentes, embora, conforme Barbosa, a relação entre a educação e a espiritualidade se apresente como uma paisagem científica bastante promissora e fecunda. Nós direcionamos a nossa pesquisa para uma proposta de reflexão em torno dessa pergunta. Quais seriam as contribuições filosóficas de C.S. Lewis em seu processo de formação humana? E
como elas poderiam servir de base para a reflexão sobre a importância da dimensão espiritual como conteúdo pertinente à formação do professor e, dessa forma, auxiliá-lo a superar a tensão entre a pedagogia naturalista e especulativa, ou seja, a pedagogia que está fortemente impregnada desse fazer positivista em ciência, e a pedagogia normativo-humanista, que é a pedagogia que atende aos princípios da complexidade oferecidos por Morin. Então, a partir daí, nós buscamos um certo tipo de praxis que eu chamo de ancoragem teórica, porque, obviamente, essa é uma temática que não é muito bem vista no campo da academia, infelizmente, e, dessa forma, nós precisávamos, efetivamente, de uma ancoragem teórica substancial que pudesse justificar, enfim, o nosso trabalho. E o primeiro ponto dessa ancoragem é a teoria da complexidade de Edgar Morin, que, em verdade, é um paradigma. O paradigma é aquela forma, digamos, ou aquelas lentes que nos ajudam, digamos, a enxergar o nosso mundo e que, de certa forma, direcionam o nosso caminhar, e, no caso do cientista, o caminhar, enfim, das suas pesquisas. Depois, nós trouxemos o paradigma biográfico interpretativo, que surge ali em meados do século XIX, com os sociólogos que, de certa forma, se revoltaram contra os cientistas positivos que não queriam reconhecer a sociologia como uma ciência verdadeira, porquanto o objeto de estudo da sociologia eram os fatos sociais, e fatos sociais são fenômenos extremamente subjetivos. E, então, esses sociólogos desenvolveram um método próprio, que amadureceu no movimento que ficou conhecido como Escola de Chicago e que ressurgiu ali por volta da década de 70 nos cenários educacionais como uma proposta de investigação das histórias de vida, das narrativas de vida, das autobiografias dos professores. E, naturalmente, por se tratar de um método extremamente qualitativo, nós precisamos nos ancorar com uma proposta filosófica que, nesse caso, está assente no paradigma interpretativo compreensivo de Paul Ricoeur. Mas por que a história de vida de Lewis? A gente pode se perguntar. Então, o primeiro argumento que eu trago é o de que as histórias humanas podem ser consideradas como recursos educativos. E essa é uma coisa muito interessante, porque o ser humano, excetuando-se as deficiências, se estrutura psiquicamente na linguagem e socialmente na linguagem. E, se nós lançarmos um olhar um tanto quanto compassivo e misericordioso sobre a história do ser humano, nós vamos constatar que, de fato, a linguagem, a comunicação, as narrativas, elas estão na base de todo o processo de construção do conhecimento. Naturalmente, por isso, é extremamente interessante para as ciências pedagógicas, para as ciências da educação. E, como segundo ponto, nós entendemos que as autobiografias dos educadores podem evidenciar aspectos significativos de sua formação e, portanto, induzem a processos reflexivos que reverberam, inclusive, nas práticas docentes. Não só nas suas práticas docentes, porque se nós tivermos em conta o fato de que o fato psicanalítico, digamos assim, que nos conduz a um processo de aprendizagem sobre si mesmo a partir da livre associação de ideias, nós poderemos, obviamente, entender
com um pouco mais de clareza a função das autobiografias, dessas nossas narrativas, da contação das nossas histórias de vida sobre os nossos processos pessoais de aprendizado, que, naturalmente, por uma questão de prática social, se estendem em forma de aprendizado para os outros atores que conosco se relacionam. Lewis era também professor e trouxe-nos aspectos muito interessantes da sua biografia, da sua formação humana no livro Surpreendido pela Alegria, que é o momento em que ele narra todo o seu processo de amadurecimento espiritual, que, de certa forma, norteou mais adiante a sua praxis pedagógica. Quando nós aprofundamos o nosso olhar para a vida de Lewis, nós vamos perceber que a sua filosofia entende como relevante a reflexão sobre a dimensão espiritual e as formas de experiência através das quais essa dimensão se manifesta. E uma coisa muito interessante é que Lewis vai dialogando com diversos filósofos que entendem, inclusive, a filosofia como um exercício espiritual e como uma forma de ser no mundo. E, nesse sentido, a vida de Lewis e praticamente toda a sua produção literária, incluindo-se, inclusive, os textos de fantasia, trazem esse aspecto da experiência mística, da experiência transcendente, que estão inseridas na espiritualidade, mas não só, como elemento estruturador do seu pensamento. Mas e o que é a espiritualidade em si? Há uma série, digamos, de interpretações em torno da espiritualidade. Nós temos, desde os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, aos filósofos católicos, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, até mesmo filósofos contemporâneos, que entendem, por exemplo, a espiritualidade, isso é até aparentemente contraditório, como um processo que se estruturou na vida da criatura humana a partir de como eu poderia dizer, de uma seleção natural, como um comportamento que viesse, de certa forma, que fosse útil, digamos, para a manutenção da vida do ser humano na Terra, mas que não passa de um processo de evolução do cérebro. E quem fala isso, por exemplo, é Comte Sponville, no livro A Espiritualidade Sem Deus. Então, a nossa proposta foi analisar todos esses pontos de aparente contradição, e nós trouxemos aí um conceito de espiritualidade que está inserido no nosso livro como uma condição que é, ao mesmo tempo, um elemento essencial constitutivo do ser em si, é aquilo que lhe dá identidade pelo sentido de pertencimento a um todo, como também um movimento, um exercício filosófico e transformador de busca de completude na realidade integral que o ser apresenta. Lourenço, já estou terminando. Eu estava esperando você dar o fôlego, né, assim, a parada. Sim. É só para te avisar que você tem 4 minutos para encerrar. Tá? Ok, professor. Obrigado. Então, em C.S. Lewis, a espiritualidade se apresenta com 4 pilares, como uma estrutura ontológica, como uma estrutura sociocultural, como uma estrutura ética e estética e como uma estrutura conectiva. E o livro em si está apresentado em 4 capítulos. No primeiro deles, nós trazemos algumas considerações sobre as aproximações filosóficas sobre a complexidade humana, a espiritualidade e seu desdobramento para a formação de professores. No segundo, nós explicamos a abordagem teórico-metodológica, o tratamento que nós oferecemos à autobiografia de C.S. Lewis para chegarmos a algumas conclusões. No capítulo 3, nós apresentamos aquilo que nós conseguimos fazer emergir das narrativas de C.S. Lewis em torno da alegria.
tentando aproximá-la com a formação de professores, e, por fim, nós fazemos a análise biográfica interpretativa, que é onde nós nos detemos efetivamente em explicar as epifanias que foram surgindo ao longo da nossa análise. E, por fim, nós refletimos que a educação é uma das mais importantes práticas sociais, e nela o professor tem papel absolutamente central. Como eu disse no início, a espiritualidade é uma das mais importantes práticas sociais, para além de ser uma das dimensões humanas, conforme Edgar Morin nos sinaliza, e termino afirmando com Pimenta que a experiência formativa mobiliza saberes, entre os quais os saberes de uma prática reflexiva. E nós não podemos pensar um exercício filosófico sobre a espiritualidade e um exercício, sobretudo, filosófico, relacionando a espiritualidade com a educação, sem entender que os construtos a partir desta ação são, de fato, saberes, e, sendo assim, extremamente importantes para a área da educação. Aí estão as nossas considerações finais, que dizem que a educação, tomada em seu sentido mais amplo como um processo reflexivo, cria as condições para que estudantes e professores, movidos pela complexidade das experiências humanas, formulem questões essenciais que indaguem o sentido das coisas. Desse modo, as instituições formais de ensino constituem-se um lugar privilegiado para a expressão das diversas dimensões humanas, dentre elas a espiritual. Aí está a capa do nosso livro, o professor Milton prefaciou o nosso trabalho, que para mim foi uma grande honra, e aqui estão as referências dessa nossa conversa simples em torno deste filósofo e professor extremamente complexo. Muito obrigado a todos pela oportunidade, muito obrigado, professor Milton. Florencio, nós vamos deixar as perguntas para o final, mas talvez uma pergunta agora para você seria: como fazer para adquirir o livro? É só, eu não sei se você ainda tem exemplares, o pessoal que mora aí em Engenheiro Coelho pode contactar o senhor, e aqueles que quiserem comprar pode entrar em contato com a editora Comênios. Tem um site, Editora Comênios, e lá pode adquirir online. Muito obrigado, Florencio, e a gente vai aguardar para ver até o final se haverá mais alguma pergunta. E eu vou passar a palavra agora para Ellen Martins, que também é egressa. Vocês notaram, eu estou assim mais ou menos hierarquizando as apresentações, né? Começamos com o Florencio, porque ele já está fazendo o doutorado. Vamos para a Ellen, porque a Ellen já concluiu o mestrado. E depois para a Maíra, que vai iniciar o mestrado em algum momento aí no futuro próximo. Então, vou passar a palavra para ela e também vou dar a ela 20 minutos para fazer a exposição, tá certo? E quando faltarem 5 minutos, aproximadamente, eu aviso, tá, Ellen? Assim, são 20 minutos que, caso você precise ir além dos 20 minutos que estão lhe sendo concedidos agora. Então, a palavra está com você, Ellen. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu fiz graduação no UNASP e o mestrado também. E se tivesse doutorado, eu ainda fazia, porque é uma instituição maravilhosa. E é um prazer estar com vocês aqui. Meu Deus, que saudade de ouvir a voz do Florencinho. Foi maravilhoso ouvi-lo. E, infelizmente, eu não estou no computador, eu estou no celular. Então, devido a isso, eu não vou passar o slide para vocês, o que é bom, porque vocês vão poder ficar olhando para a minha beleza. Não, é brincadeira. Mas eu vou ser bem sucinta em minhas palavras. E quem quiser me interromper, fica à vontade. Eu não me importo de ter perguntas no começo, a menos que o professor tenha estipulado que seja só no final, né? O meu trabalho é sobre a metáfora do real, em formação em valores no ensino de língua portuguesa. Foi feito com o professor Milton, ele me orientou pela minha trajetória no mestrado,
E no final nós realizamos uma revista a partir da nossa pesquisa, o que foi incrível, porque eu nunca tinha feito uma. Nós estudamos sobre Simone Weil e eu vou iniciar com uma frase muito marcante dela. Nada no mundo pode impedir o homem de se sentir nascido para a liberdade. Jamais, aconteça o que acontecer, ele pode aceitar a servidão, pois ele pensa. Nós escolhemos fazer este trabalho, pois nós pesquisamos como a metáfora do real proposta por Simone Weil em seus trabalhos, ela poderia auxiliar os professores da educação básica na formação de valores. Nós utilizamos Karnak, que é um escritor também, fala metáforas, pois mais e mais pensadores, eles reafirmam a importância da metáfora, não só a Simone Weil, que foi o nosso principal estudo, por eu admirá-la muito. E a Karnak, em 2013, ele afirmou que, eu vou ler, tá? Só para... Metáforas nos ajudam a pensar e a nos expressar, e nós as usamos sem perceber. Precisamos nos tornar detetives das metáforas segundo as quais vivemos. Quando elevamos nosso nível de consciência metafórica, as ideias do século XIX não terão mais um domínio tão grande sobre nós. Karnak, 2013, página 132. Então, os valores, eles não são utilizados, as metáforas, elas não são faladas de uma forma pensada, mas como algo natural. E os objetivos foram analisar a ideia de metáfora do real, segundo proposta por Simone Weil, mas no contexto de formação em valor. Também compreender os conceitos de metáfora e real em Simone Weil, relacionar o conceito de metáfora às ideias correntes de formação em valores e aplicar a ideia de metáfora do real ao papel do professor da educação básica como formador em valores. Todo o nosso trabalho foi voltado em valores e nós utilizamos as literaturas de Weil, nós lemos cada uma delas que citamos nos nossos trabalhos, eu posso depois disponibilizar, mas tem no Padlet do professor Milton também a dissertação completa e o produto final também, que é a revista. E nós interpretamos essas leituras de Simone Weil que efetuamos a partir das ideias de metáfora à luz do método de conhecimento do movimento hermenêutico de Steiner, que foi escrito em 2005. Nós também classificamos as metáforas encontradas nos textos de língua portuguesa de um livro paradidático do 7º ano de uma rede confessional, a qual, na época, eu trabalhava como professora de língua portuguesa, e essa rede confessional era a Escola Adventista, mas nós não escrevemos, não pesquisamos somente para escolas confessionais, nós escrevemos para todos os tipos de ensinos de educação básica. Nós podemos construir uma imagem também num aspecto comunicativo, interacional, porque cada um depende da sua própria capacidade de expressão, mas também da sua compreensão de mundo. As pessoas, elas não são capazes de se expressar somente com palavras, elas também não são capazes de ser compreendidas 100% sem a sua comunicação, sem o seu envolvimento de mundo. Então, o meio social, ele também faz parte da comunicação. Então, Cardoso, ele cita, Cardoso é o escritor do livro, do livro do Paradidático de Língua Portuguesa. Então, ele cita que a imagem de cada um é criada pelo aspecto comunicativo, interacional
e tudo depende da capacidade de expressão e compreensão de mundo. Ele escreveu na página 41 do livro de 2016, da edição de 2016. Então, isso só afirma o quão importante é a metáfora para a compreensão de mundo, para a comunicação. E ao ler Weil, nós utilizamos os estágios de Steiner para compreender talvez o que ela realmente gostaria de passar. Os estágios dele foram divididos em 4, esses estágios de Steiner, que ele escreveu em 2005. O primeiro estágio é a análise interpretativa. O segundo estágio de Steiner é a agressão, que é como o intérprete, no caso nós, como analistas das obras, nós escolhemos o material que nos interessamos. Nesse caso, foram as metáforas que nós escolhemos ali no livro de língua portuguesa. O terceiro estágio de Steiner, que é a interpretação, a incorporação, que é o significado original que se encontra na cultura receptora, ou seja, no livro em que nós buscamos as metáforas. Então, é a consideração da cultura também fazendo parte ali das metáforas que foram utilizadas. O quarto e último estágio da interpretação de Steiner é a compensação, que nada mais é do que as indagações que nós estudiosos fizemos para contribuir nesse equilíbrio das metáforas que nós escolhemos. Quando o Cardoso e os coautores escreveram esse livro paradidático, eles não objetivaram o ensino de valores, o que, na verdade, é muito importante, mas nós conseguimos, a partir das 16 metáforas que nós escolhemos, nós conseguimos utilizar como meio alguns valores. Claro que não são todas as pessoas que vão enxergar os mesmos valores, mas nós utilizamos 15 valores educacionais que eles podem ser emparelhados para essas 16 metáforas escolhidas. Então, dentro desses valores, nós utilizamos a razão, a tolerância, a igualdade, a paz, a excelência, altruísmo, comunidade, autonomia, abertura, consideração, flexibilidade, empreendedorismo, determinação, autodisciplina e responsabilidade. Então, esses valores não são só de respeito ao próximo, mas a si mesmo. E são metáforas que elas auxiliam não só na comunicação, mas na questão de vivência, de situação de mundo ao redor e a si mesmo. Então, Cardoso, ele teve como objetivo ensino de metáfora e não de valor, mas ainda assim, a partir dos estudos de Weil, com base nas interpretações de Steiner, nós podemos compreender que ele poderia ter introduzido também esse assunto a partir das suas interpretações de metáforas também. E, além disso, quando nós fizemos a revista, que infelizmente eu não posso mostrar aqui para vocês, mas nós, além de inserirmos as questões de valores, nós também deixamos aberto aos profissionais utilizarem junto com os alunos, e a partir destas metáforas e destas situações de valores, reproduzirem na sala de aula, mas com atividades aplicadas de compreensão e de viver e de vivência ao próximo. Então, é a situação de si e do outro, mas com atividades voltadas para a sala de aula. Não são atividades para ser realizadas, mas são atividades para os professores poderem desenvolver. Então, não é um livro de atividades, é só uma revista
que orienta a importância de estudar valores e tudo isso. As referências, infelizmente, eu não posso estar mostrando aqui no slide, né, que vocês não têm acesso, mas se for interessante para vocês, eu também posso passar as referências depois em um outro momento. E é isso. Passo a palavra ao Milton. Ellen, muito obrigado pela apresentação. Uma pena que você não teve condições de mostrar a revista, porque a revista ficou bonita, né? Bem colorida. E eu quero até dizer para você que eu vou mandar para você um contato de uma pessoa que representa uma editora, e eu queria que você submetesse a revista. Quem sabe eles decidem publicar, não é? Aí você vai ser também uma autora publicada, que nem o Florencio. Sendo que o Florencio publicou o livro, né? E você fez uma revista. Então, talvez o mercado para livros seja o mercado mais fácil, mas não impede a gente de tentar publicar a revista. Assim que a Maíra começar a falar, que ela é a próxima, eu vou enviar para você o contato, e aí você, quando tiver um tempinho, conversa com ele, explica que fui eu que recomendei você, e pergunta se eles teriam interesse em publicar. Explica o que é a revista, fala tudo, e vamos ver se você consegue uma publicação, tá bom? Eu falo isso porque é uma editora que entrou em contato comigo e me pediu para escrever livros paradidáticos. Então, eu acabei de escrever um livro paradidático para eles. Então, eu sei que eles estão, no momento, interessados em captar mais autores para expandir. O nome da editora é Editora Viver, tá certo? Aí eu vou mandar o contato para você, você tenta falar com eles, quem sabe eles se interessam pela sua revista, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a Maíra Pimenta, não é? E eu percebi que em algum momento ali ela estava com as crianças no colo, né? Esse é o procedimento de mãe. Hoje eu até postei no Instagram o meu cachorro no colo também, enquanto eu estava aqui vendo as palestras anteriores, e disse que ele está assistindo a todas as palestras e que ele vai querer certificado no final. Eu não sei se a gente vai poder dar certificado para os filhos da Maíra também. Mas, de todo jeito, Maíra, a palavra é sua. Eu vou marcar aqui os seus 20 minutos, tá bom? Tá bom. E quando eles se esgotarem, aí eu vou falar para vocês, significa que você terá mais 5 minutos para você concluir sua fala. Tá bom? Ok. Boa sorte. Então, conseguindo me ouvir? Sim? Bom dia a todos, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês. A primeira apresentação que eu faço em 3 anos, que eu me enveredei pelos caminhos da maternidade, e aí a educação ficou de lado, e eu estou muito feliz por poder participar aqui com vocês, e está sendo muito, muito bom para mim, muito prazeroso também, voltar a estudar, né, a ter contato de novo com o material, é muito bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, aí vocês me dizem se conseguem ver, porque é a primeira vez, né, que eu faço isso. Estão conseguindo ver minha tela? Sim? Estamos vendo. Deixa eu ver se está certinho. Tá, deu certinho aqui. Então, a gente vai falar sobre as comparações e metáforas como estratégias promotoras de aprendizado, a partir de um projeto, né, de um produto tecnológico que o Milton organizou a partir dos nossos TCCs, né, de alguns trabalhos que foram realizados no decorrer de alguns anos pelos licenciados em letras, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que esses projetos, esses trabalhos, todo esse material pode ser útil como material de ensino mesmo, como material didático. E primeiro eu quero ressaltar a importância da literatura, né, para nós aqui, para esse público, eu acredito que talvez não fosse necessário falar da importância, porque a gente já tem o nosso pé muito ligado a isso, mas infelizmente não é uma realidade comum, né, então a literatura, e aí as citações que estão aqui no PowerPoint são citações do trabalho, tá, do produto, né. A literatura não é um divertimento, tampouco é um saber especializado. Ela é um instrumento precário e sutil de... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Me tirei. De interrogar a vida. Desloca nossas certezas, transformando-as em incertezas. Em vez de nos oferecer respostas, nos faz novas perguntas, desagradáveis e perturbadoras. Eu gostei muito de
de ver essa frase no projeto, porque no produto, né, no nosso material didático, porque realmente a literatura traz muitas perguntas à tona, ela faz com que a gente se questione muito mais. E quando a gente começa a pesquisar, a fazer qualquer tipo de trabalho de pesquisa que envolve a literatura, a gente não consegue parar, né? Quando eu terminei a faculdade, o meu plano era logo em seguida já começar ou um mestrado, uma pós-graduação. Infelizmente não foi possível, eu até comecei uma pós-graduação, mas tranquei porque no meio do caminho eu acabei engravidando. E aí, quando a minha filha mais velha já estava maiorzinha, né, já estava com quase 2 anos, eu recomecei uma pós e eu engravidei de novo. Então, eu tô com um bebê agora de 5 meses e vamos aguardar mais um pouquinho para poder retomar os estudos, mas é alguma coisa que a gente realmente, pelo menos para quem gosta dessa área, para quem começa, eu diria, não precisa nem gostar, mas para quem começa, é muito difícil de parar, porque a gente realmente descobre uma importância, uma paixão, né? Então, a literatura traz para a gente um novo rumo para a vida, para quem não tinha o hábito, e para quem já tem, ela norteia ainda mais, né? E uma informação bem triste que foi feita numa pesquisa em 2019, foi que o Brasil perdeu nos últimos 4 anos, né, de 2015 a 2019, enquanto foi feita a pesquisa, mais de 4.600.000 leitores. De acordo com essa pesquisa, a gente está parando de ler. Então, a gente lê, em média, 5 livros por ano, quem lê, só que, na verdade, desses 5, a gente lê inteiros 2 livros e meio. E 2 livros e meio, mais ou menos, a gente larga pela metade. E eu me vi nessa pesquisa. Eu não consegui concluir 5 livros no ano passado. E neste ano também não. Então, a gente está deixando de lado a literatura e é uma coisa muito geral, muito... está tomando conta da população no geral. Para aqueles que já faziam o uso da leitura, para aqueles que já tinham o hábito de ter contato com algum tipo de material que não fosse material didático, que não fosse jornal, né? Literatura mesmo. E, além disso, os não leitores, né? Aquelas pessoas que já não leem, consideradas dali dos 5 anos até os 90 e poucos anos, esse número aumentou para quase 50%. Então, a gente tem de 196 mil pessoas que foram entrevistadas, 96 mil não leem nada, não têm contato com o livro. É a desculpa, né? Eles usam como desculpa, que eu vou me incluir nisso, a falta de tempo, a falta de acesso, a falta de bibliotecas perto de casa e o preço alto dos livros. A gente pode discordar em partes disso, porque existem muitos métodos da gente conseguir ter acesso a livros de maneira gratuita ou até barateada, né, por meio da internet. E aí, um outro ponto que agregou a essa pesquisa foi que o motivo pelo qual essas pessoas estão parando de ler é o aumento do tempo nas redes sociais. Então, a mesma proporção que nós paramos de ler livros, né, questão aí de 50% mais ou menos de não leitores, de leitores que estão parando de ler ou lendo menos, houve um aumento de quase 80% de tempo nas redes sociais, considerando Instagram, Facebook e diversas outras redes. Então, nós estamos trocando o tempo de leitura física ou leitura de livros, né, leituras de literatura, por tempo de mídias e redes sociais e até streamings, né, as Netflix aí da vida. Então, a gente está invertendo e há uma preocupação grande por parte dos pesquisadores para a gente conseguir reverter isso. E isso não tem que ver com pandemia, eles deixaram bem claro na pesquisa que isso começou em 2019, né? E assim, foi feita antes da gente ter o boom aí de vírus, então a gente não consegue colocar nem a culpa das pessoas não estarem indo às livrarias comprar livros ou não estarem indo às bibliotecas. Realmente a gente trocou o nosso tempo de estudo por tempo de entretenimento. A literatura, ela tem diversas funções, diversos objetivos, diversas
aplicações, e dentre elas a gente consegue captar na literatura a maneira como ela aponta a complexidade da humanidade, e ela enxerga o ser humano na sua magnitude, ela consegue mostrar, quando a gente vai passando pelas eras, né, as eras literárias, a gente consegue observar traços de caráter, traços de personalidade, de comportamento dos seres humanos que a literatura retrata muito bem. Então, a gente consegue entender, eu gosto muito de ler livros assim, que tracem o caráter psicológico das personagens, porque a gente às vezes não pega isso. Então a gente tem o costume, né, no meio cristão, de ler muito a Bíblia, e aí eu não sei como foi que Adão se sentiu quando ele foi expulso do jardim, porque não fala o detalhe do pensamento dele. A literatura permite que a gente se aprofunde nisso, que a gente enverede nesse rumo, e é muito gostoso de conseguir observar esse outro lado, né? Não pensar só no prático. Hoje a gente está muito prático, muito rápido, querendo fazer tudo no fast food, mas a literatura permite que a gente dê uma pausa e descubra realmente a complexidade, o quanto existe de detalhe, e isso é o que vai ficando de lado e que a literatura traz para nós de volta. E a aproximação do fantástico com a abstenção do real, isso eu acho que é o mais interessante enquanto educadores, porque é muito ruim quando os nossos alunos, eles não querem ter contato com um livro, ou porque eles, né, deduzem ali como chato, antigo, longo, mas a literatura não é só informação, né? É para a gente voltar para esse fantástico que é tão importante para nós, para o nosso crescimento também. Então, a gente, enquanto professores e pesquisadores, precisa ter em mente que o fantástico é algo que é necessário para que os nossos alunos queiram de volta, né? Queiram estar de volta no mundo da literatura. E eu não sei, né, quantos de vocês atuam como professores, mas enquanto eu atuava, eu ficava muito feliz quando algum aluno me mostrava interesse, porque eram raros os alunos que apareciam com livros ou me pediam sugestões de livros. Não é muito comum mais isso hoje, né? Então, quando a gente encontra alguém que tem o interesse, a gente precisa fazer com que esse interesse permaneça e cresça, e trazer para os outros também. Me lembro que o Milton uma vez comentou em algumas das nossas conversas sobre ele tinha lá um livro de contos, né? E aí um conto que ele escreveu com a filha, porque ela precisava escrever um conto. Não sei se você vai se lembrar disso. E aí eu usei isso como um método nas minhas aulas, e eu escrevia contos com os meus alunos para eles começarem a gostar do fantástico, pelo menos para eles saírem um pouco do prático, do rápido. E foi muito gostoso, porque eu tive 90 alunos que escreveram contos, e contos muito bons de serem lidos, sabe? Então, a gente precisa trazer de volta esse fantástico, e aí essa frase que eu busquei também no nosso trabalho, é que a realidade concreta, ela está mascarada, ela está alienada, mas a literatura, ela consegue dar uma voz à crítica também. Não é só a gente pensa no fantástico, e aí vai falar que a criança vai ficar alienada da realidade, não é isso. É trazer o fantástico como também um meio para que seja possível compreender a realidade de uma maneira mais ampla, né? E a comparação literária, que é o que a gente vai focar aqui, ela vai comparar, sim, as obras entre si, mas ela não é a comparação o nosso foco, né? A comparação é algo que a gente faz naturalmente, né? A gente compara os nossos filhos, a gente compara nossos trabalhos, a gente compara nossas roupas, a gente compara o quanto um é bem sucedido. A comparação, ela está intrínseca na nossa essência, e ela é um meio para a gente conseguir alcançar alguns objetivos, e ela transforma a fala comum. Eu gostei desse pensamento de transformar a fala comum, porque a gente às vezes está muito ligado ao simples, né? Então eu olho para um livro, eu leio e eu entendo e eu gosto, e eu fico na superfície dele, eu não aprofundo. E é quando eu paro para comparar esse material com outro de outras épocas, eu consigo sair da minha superfície
e consigo aprofundar e trazer algo assim mais profundo, mais completo para minha vida, né? E aí ele permite também que eu consiga me observar quando eu estou fazendo essas análises e essas comparações. Então, a comparação literária vai entrar não só como um meio de olhar para obras distintas, mas enxergar como essas obras se completam e fazem parte do nosso contexto também atual. E eu vou falar um pouquinho para vocês das obras que a gente analisou nesse projeto, nesse produto, né? Então, vamos falar de alguns temas e eu vou passar rapidamente sobre cada um deles. Falamos sobre histórias de apedrejamento, e aí houve a comparação do poema de Estesícoro e de Ímera sobre Helena de Troia, e uma perícope da adúltera, né, da Bíblia, que está em João. E aí, dentro dessas obras, a gente consegue encontrar temas muito, muito iguais. O adultério presente em ambas, as leis atenienses, que eram muito severas quanto ao adultério, que se assemelham, né, são análogas às leis bíblicas, que também eram muito severas a respeito desse tema. Então, tanto a Bíblia quanto as leis, né, atenienses eram rigorosas e não permitiam que um adúltero fosse liberto, passasse ileso. O julgamento público, que acontece em ambas as obras, a sentença de morte por apedrejamento, em que as duas mulheres vão, elas vão ser sentenciadas, né? E o indulto que elas recebem de uma maneira assim, digamos, extraordinária, algo que não era para ter acontecido e pelo qual elas passam, e que torna a história mais interessante. Então, tanto no poema quanto na perícope, a gente vai encontrar esse topo de apedrejamento por adultério interrompido por uma força maior, que não ali algo comum, algo que veio realmente de fora, né? Jesus que interrompe que impede o apedrejamento da adúltera, e a Helena também, que é livrada do seu apedrejamento, da sua sentença. Eu estou com uma dificuldade aqui na minha tela, está tampando a minha... deixa eu ver se eu consigo mudar aqui no Zoom, se eu consigo esconder. Você pode minimizar, você está falando da parte que minha... aparece os rostos, né? O rosto eu minimizei. Consegui. Era só passar para baixo aqui, deu certo, obrigada. Histórias de reflexo no espelho. E se eu não me engano, histórias de reflexo no espelho tem que ver com o projeto da Ellen. Eu acho que se não passou desapercebido, é o trabalho dela. É a mesma Ellen. Né? E aí foi abordado o trecho de Narciso e Eco no livro 3 das Metamorfoses de Ovídio, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e o espelho de Machado de Assis. E tanto no poema, quanto no romance, quanto no conto, há uma desfiguração da personagem, e a maneira como ela se vê é o foco da abordagem do autor. Então, eles têm o seu retrato, né, a sua imagem corrompida. Narciso, aí vão haver duas vertentes, né? Uma em que Narciso tinha uma irmã gêmea porque ele era apaixonado, ela morre, e aí depois disso a sua vida vai definhando, ou, né, na outra versão, que é a que foi abordada, que ele realmente não tinha interesse em mulher nenhuma, e quando ele se vê, ele não consegue conviver sem si, e aí o livro Conviver Sem Si de uma maneira estranha. Ele não consegue conviver sem poder amar a si mesmo fora de si. Não sei se dá para entender, mas o livro na obra fala do pós-morte, né? E fala muito dessa dualidade, assim, da alma e do corpo, que ele queria sair do corpo dele porque ele queria o corpo. É uma coisa bem mística mesmo, né? Bem mitológica, assim, do quanto a aparência era importante. E em todas as obras isso vai acontecer. No retrato de Dorian Gray também, o retrato dele vai tomando a forma dele, até que ele um dia, por algum
uma desventura, ele comete um crime, e quando ele decide destruir o retrato era tão parte de si que ele morre, e aí morre desfigurado, né? Ele volta a envelhecer, enfim. E no espelho também, né? Todas as obras, elas vão falar de sentimentos de solidão, de inadequação, do quanto a pessoa era infeliz, do quanto as personagens eram infelizes, por não poderem conviver de maneira plena da maneira que elas conviver não, de não poder viver de maneira plena da maneira que elas esperavam. A sua representação, o seu físico era tão importante que isso trazia algo muito grande para a vida delas, que tinha mais valor do que a própria vida. A aparência delas tinha muito valor, e o quanto elas significavam para os outros tinha muito valor. E quando elas perdem isso, a vida não tem mais sentido. E aí é tomado o topos da desfiguração como forma de desenvolver cada uma dessas personagens nas narrativas. A história de mulheres ornitomórficas, que é o quanto a abordagem de mulheres com características de pássaros, e aí a gente passa um pouquinho, volta lá no começo das histórias clássicas, em que as sereias, antes de serem conhecidas como a gente conhece hoje, que são meio peixes, meio mulheres, elas tinham características de pássaros também. E aborda essa comparação, né, essas obras falam muito do quanto esses seres, tanto as sereias quanto as árpias e Lilith, eram mulheres que tinham, além da comparação física, elas tinham uma característica mental muito maléfica. Elas tinham vontade de se aproveitar das pessoas ou do corpo das pessoas. As sereias tinham a função, digamos assim, de se manterem vivas, e para isso elas precisavam que outros morressem, né? Elas não podiam ser vencidas por homens, então elas tinham que seduzi-los, e aí, no caso das sereias, tem muito essa sedução, a delicadeza, a maneira como elas atraíam os homens para si. As árpias tinham existem duas vertentes também, duas abordagens, uma em que elas precisavam dos homens porque elas queriam ter contatos íntimos com eles, e outra de que não, elas tinham, era um desejo de sangue mesmo, por esses corpos, elas precisavam se alimentar deles. E Lilith é retratada como um demônio, aí também vamos ter algumas. A literatura clássica, a literatura antiga, ela muitas vezes tem vertentes diferentes, e a gente precisa transitar entre elas, né? E aí Lilith algumas vezes retratada como uma deusa que domina as feras, outras vezes como um demônio. Então, mas sempre o símbolo feminino representando algo ruim, algo que não faz bem para o mundo. Lilith algumas vezes é retratada como comedora de crianças, então não é algo romântico, né, para a gente pensar. Histórias de dilúvio, e aí há a comparação nos relatos da literatura hebraica, né, na Bíblia, algum trecho de Metamorfose, de Ovídio também, e a Arca, de Machado de Assis, em que o dilúvio acontece por uma intervenção de algum ser divino, porque a humanidade, de alguma maneira, se corrompeu e precisa ser renovada, e nas três obras, a preservação dos protagonistas, né? Não, então, os deuses ou a divindade que decide destruir a Terra preserva um pouquinho do ser humano para que a vida não termine de uma vez. E aí há a possibilidade de renovação da vida que todas as obras mencionam também. Histórias de aparições, aqui a gente vai falar de aparições fantasmagóricas. Nesse caso, fica uma dúvida, né, de que será que as aparições eram reais, ou será que as personagens mencionavam aparições para conseguir alcançar os seus objetivos. Mas na maioria delas há uma ênfase muito grande nos fantasmas, e a gente acredita que sim, esses fantasmas existiram, né, estavam lá nas obras, e
não foram invenção da personagem. E aí a gente tem o fantasma de Aquiles, na Écuba, de Eurípides, o fantasma do rei Hamlet, em Hamlet, de Shakespeare, e a existência do diabo e a venda da alma de uma das personagens, né, do Reobaldo, para o diabo. No Grande Sertão Veredas, há muito a briga entre bem e mal. Eles retratam muito o bem e o mal, e aí nisso falam-se muito. Oi? Você tem 5 minutos para concluir. Eita, ok, tá bom. Eles falam muito entre o bem e o mal, e aí a presença de Deus, do diabo, é bem marcante. Embora o diabo não apareça ali, ele é muito retratado, e a fala da venda da alma a ele é bem, bem forte. E em todos eles, a guerra, algumas situação de guerra, a honra, a vingança que ficam permeando, e a dúvida que essas aparições causam nas personagens quando aparecem. Histórias de criação e erro, e aí a gente compara também a Gênesis, né, da literatura hebraica, Prometeu Acorrentado, de Ésquilo e Frankenstein, de Mary Shelley. A literatura hebraica clássica e gótica vão falar sobre algum tipo de criação que envolve o ser humano, ou criação da humanidade, ou criação de algo que beneficia a humanidade, ou criação de algo que traga alguma novidade para a humanidade. Sempre o criador almeja trazer algo de bom, mas no final das contas um erro atrapalha, e aí esse erro e a criação são interligados, a criação vinculada ao erro. Histórias de lágrimas enxugadas com os cabelos, vamos falar de Lisístrata, Metamorfoses e os 4 Evangelhos, também todas elas falando de mulheres que estavam em posição de destaque, que precisaram se posicionar em alguma situação de decisão importante, e em todas elas há uma cena em que alguém vai secar as lágrimas e usar o perfume e os cabelos para honrar, para se dirigir a outra pessoa. História de loucura real, em que os 3 reis, Ulisses, Davi e Hamlet, vão se passar por loucos para ter algum benefício na sua trajetória. Normalmente tem a ver com a preservação da vida deles ou de vingança. Histórias de paixão não correspondida, e aí Belerofonte é comparado a José. Os 2 foram aliciados por mulheres casadas e foram fiéis aos seus amos, às pessoas a quem eles serviam, e depois foram beneficiados de alguma maneira por Deus para não serem punidos de uma maneira tão severa, e conseguiram governar os lugares onde estavam. E histórias de matricídio, em que pelo fato da mãe ter matado o pai, os filhos resolvem se vingar e matar a mãe. E aí, nessa história só específica, há um pouquinho de mais de diferença do que de igualdade, porque nela, embora seja a mesma história, retratada por Eurípides e por Sófocles, eles abordam de maneiras diferentes. Um aprofunda um pouco mais as personagens, um aprofunda um pouco mais o lado bom, o outro lado mais severo, e aí a distância também entre elas. Mesmo sendo a mesma personagem, há uma distância de caráter, de personalidade. E para concluir, eu vou usar mais um trecho do nosso produto, que é nossa era de PowerPoints, lista de servidores, lousas, computadorizadas. Não nos esqueçamos de que um bom ensino deriva da voz e personalidade humanas, falando apaixonada e claramente sobre um assunto que essa pessoa conhece bastante e que deseja compartilhar com outras pessoas. Então, imagino que nós estamos aqui porque temos esse desejo no coração, e que a gente consiga colocar em prática, porque falar é muito mais fácil do que agir, né? Então, que a gente consiga realmente usar esse material para beneficiar nossos alunos. E terminamos. Puxa vida, eu não sabia que você estava tão pertinho, senão eu tinha até te dado um pouco mais de tempo para terminar. Você acabou ficando dentro do seu tempo. Eu falei assim, como a Ellen terminou um pouco antes do tempo dela, eu podia até ter te dado um pouco mais de tempo para você Tudo concluir. bem. O livro tem mais de 600 páginas. Você leu as 600 páginas? Porque deu a impressão de que você leu tudo. Eu li. Olha, eu só não li, vou ser sincera, eu só não li, eu pulei as partes que eu já conhecia as histórias. Então, assim, quando eu ia retratar um versículo da Bíblia, um texto grande, esse aqui eu já conheço, vamos ler logo a interpretação deles, mas li. E eu fiquei apaixonada, encantada pelo livro.
Eu acho que todos deveríamos ler. O que eu estou dizendo é porque a Maíra escreveu um capítulo do livro e a gente a convidou para representar todos os autores, né? Inclusive a Ellen foi outra pessoa que escreveu um capítulo do livro. Porque ao longo de 10 anos eu fui orientando TCCs sobre a temática e aí, no final desses 10 anos, a gente coletou os melhores TCCs e transformou esses melhores TCCs em capítulos desse livro sobre comparações. E a Maíra escreveu o livro sobre a comparação de erros na criação. Não foi isso, Maíra? Foi. Você comparou Frankenstein com a história de Frankenstein, com a história bíblica, né, de Adão e Eva, e a história de Prometeu, se não me falha a memória. Eu também li todas as páginas do livro, né, porque não só li, como reli, e várias vezes, porque foram vários orientandos ao longo do tempo. E, Maíra, você sabe que o livro está disponível para ser baixado gratuitamente na Amazon. Sim. E eu não sei se você ficou sabendo disso, mas foi um dos livros gratuitos mais baixados na Amazon. Eu devia ter mencionado isso, mas não deu tempo, desculpa. Não, eu só estou esclarecendo, foi um dos livros mais baixados na Amazon neste ano, depois que ele foi colocado lá, que ele foi postado, né? A Unaspres, ela mantém porque como a Unaspres é que publicou, não é? Ela mantém assim um levantamento de quantos livros são baixados e a própria Amazon informa, não é? Então, isso foi muito legal para a Unaspres, foi muito legal para nós, porque nós estávamos entre a lista dos livros mais baixados da Amazon. Sendo que na área de crítica literária foi o livro mais baixado, né? Ele está entre os mais baixados nas áreas de um modo geral, e na área específica da literatura ele foi o mais baixado. Então, isso foi um motivo de muita felicidade para a gente. Então, agora nós temos alguns minutos para perguntas, temos aí uns 10 minutos para perguntas. Quero agradecer a todos os apresentadores, né? Todos se saíram muito bem, né? Eu fiquei triste porque a Ellen não apresentou o PowerPoint. Se ela tivesse apresentado o PowerPoint, é claro que vocês teriam gostado muito da revista também, porque é uma revista muito bonita. Infelizmente não foi possível, mas essas coisas acontecem por conta da limitação tecnológica que às vezes a gente enfrenta. Então, eu quero abrir a palavra, né? Nós não temos muitos participantes. No momento máximo, nós tivemos aqui 9 pessoas, agora nós estamos com 7. No momento que a apresentação terminou, 2 pessoas foram embora. Elas disseram assim, pronto, já ouvi o que eu tinha que ouvir. Então, eu abro a possibilidade não somente de quem não contribuiu fazendo apresentações, mas também dos apresentadores fazerem perguntas uns para os outros, tá certo? Então, há alguém que gostaria de fazer uma pergunta, ou um comentário, não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, ou uma dúvida, alguma coisa que se queira falar. Eu posso? Claro que pode. Eu quero perguntar para a Florence, posso? Ah, meu Deus do céu! Eu gostei muito da sua abordagem, da sua pesquisa, e eu tenho uma dúvida, não uma dúvida, né? Você falou sobre o quanto a educação deixou de lado, se eu falar besteira, você me corrija, por favor, tá? Deixou de lado a conexão entre espiritualidade e educação, né? Então, a gente não fala muito sobre isso. Você acha, ou você já teve contato com algo nas suas pesquisas, que mencione que seja de propósito isso? Que, assim, talvez a gente não queira ou não fale, ou por medo, né, de ser rechaçado, de não ter uma boa aceitação, de não ter um trabalho aprovado, por justamente unir essas duas áreas que, teoricamente, embora você tenha mostrado o contrário, que elas estão unidas, mas que por a gente falar no Estado laico e tudo mais, talvez a gente não consiga, não saiba como falar de espiritualidade sem falar de religião, algo assim que seja de propósito. Talvez eu não fale sobre isso porque eu tenho medo, né? Não sei se você encontrou algo assim. Não, as pesquisas em espiritualidade e educação, algumas elas trazem considerações muito generalistas em torno da religião e normalmente são pesquisas desenvolvidas dentro de um contexto confessional.
E as outras dizem respeito à formação do professor, efetivamente, como um processo mesmo que surge dentro da formação humana e que termina enviesando a praxis pedagógica. A gente não tem ainda nenhuma pesquisa desenvolvida com indivíduos. A minha vai ser a primeira, agora no doutorado. Nós vamos estar investigando as representações sociais dos professores que atuam na formação docente sobre a espiritualidade. Aí a gente vai dar um tratamento metodológico diferente, nós vamos ancorar o trabalho, aliás, já ancoramos, né, o projeto nas teorias das representações sociais, de um psicólogo social chamado Sérgio Moscovici, e vamos aplicar um software chamado QualiQuantisoft, para que esse software analise os discursos dos professores que atuam na formação docente sobre a espiritualidade e desse discurso faça emergir o DSC, que a gente chama de discurso do sujeito coletivo. Então, eu imagino que a minha pesquisa no doutorado seja a primeira que vai nos trazer elementos consistentes sobre como esses indivíduos professores se comportam diante da espiritualidade. O grande problema da espiritualidade e educação, a meu ver, reside no fato de que ali, a partir da Revolução Francesa e da estruturação da educação como um campo científico, que estava, digamos, dominado pela religião, houve, de fato, uma necessidade de ruptura para que as ciências, de certa forma, pudessem caminhar sem esse pensar autoritário da religião. No entanto, se estabeleceu um outro processo dogmático, não é? Que é o dogmatismo das verdades científicas. Então, a ciência, a religião sai do lugar de condução dos processos da ciência, dos processos de construção do conhecimento científico e, por consequência, da educação, e a ciência em si assume o lugar da religião com os seus dogmatismos, com as suas verdades, com o seu pensamento tecnicista redutor, que vai sendo, nesses últimos tempos, visitado por novas epistemologias, que nos dizem que sim, é interessante, o pensamento tecnicista redutor nos conduziu até aqui, até esse presente momento. Por exemplo, essas tecnologias que nos facilitam agora compartilhar as experiências são oriundas do pensamento tecnicista redutor. Mas, ao lado dele existe uma necessidade de aproximação de uma visão muito mais dilatada, menos especializada, que é essa proposta efetiva de Edgar Morin, que está inserida de uma forma magistral e resumida no livro Os 7 Saberes para a Educação do Futuro, no caso específico das ciências da educação, que se chama complexidade. Então, a gente hoje pensa que é extremamente importante associar o termo espiritualidade e religiosidade, a gente não pode mais separar, sob pena de estarmos agindo de forma extremamente preconceituosa. Então, hoje o que a gente percebe é que os cientistas eles associam espiritualidade barra religiosidade, porque é lugar comum o entendimento de que as expressões de religião, por mais que elas, em alguns momentos, sejam autoritárias, são caminhos reais para a construção da espiritualidade. E a espiritualidade e religiosidade dos professores, de uma maneira mais específica, enviesa, sem sombra de dúvida, os seus trabalhos. É isso que eu espero provar com a minha investigação, né? Olha, essa é uma característica do Florencio, né? Ele consegue realmente defender os seus pontos de vista com muita tranquilidade e consegue fazer isso sem ofender as pessoas, mas deixando as pessoas bem, cientes de que não é fácil discutir com ele.
Então, eu apreciei muito orientar o trabalho que ele desenvolveu aqui no NASP. Estou muito orgulhoso de ele ter entrado no doutorado lá na UFBA. É uma instituição pela qual eu tenho muito apreço, afinal de contas, eu trabalhei lá durante 8 anos. Então, a nossa vida pareceu, de alguma forma, se entrelaçar, né? Porque ele veio para cá e aqui ele deu o primeiro pontapé para depois ir em busca desse doutorado, que eu acho que vai ser tão importante para ele, que é um título que ele precisa, porque doutor ele já é, tá certo? Isso aqui é a Tânia, do meu lado, ela fica aqui ouvindo tudo, ou seja, eu devia ter falado que há 8 pessoas e não apenas 7, né? Ela é fã número 1 do Florencio. E a Maíra é outra que precisa também ir atrás desse título de mestre, porque, como vocês viram, pela facilidade que ela tem de expressar, de defender te amo, Tânia. Isso é a coisa mais linda. Pela facilidade que ela tem de se expressar, de apresentar os argumentos de forma lógica. Eu acho que até vocês são um pouco parecidos assim, nesse aspecto, porque, enquanto eu orientava o trabalho da Maíra, ela tinha que ter uma compreensão clara e absoluta de tudo que a gente estava fazendo. Enquanto a gente não tinha essa compreensão, ela não avançava para o próximo item. E eu sinto que o Florencio é assim também, né? A Ellen era mais de confiar pela fé. Às vezes ela dizia assim, eu não estou entendendo onde é que a gente está chegando, mas eu vou. Agora, vocês dois são muito racionais, são muito, assim, tem que fazer sentido para vocês, né? E eu tive ainda o privilégio de ter aprendido muitas coisas com a tese, com a dissertação do Florencio. Porque, às vezes, você orienta uma dissertação e você ensina muita coisa para quem está sendo orientado. Mas nem sempre você aprende. Mas com o Florencio eu tive essa oportunidade. Então, eu recomendo o livro dele. Se vocês estão interessados, a editora Comênios é uma ótima editora, uma boa editora, uma editora com reputação no mercado. Ela não publica obras assim que não sejam obras de qualidade. Então, eu recomendo que, se vocês puderem adquirir o livro dele, adquiram. O livro é o resultado da dissertação dele de mestrado, mas em formato de livro é muito mais gostoso de ler, né? E eu agora coloco a oportunidade para mais alguma pergunta que haja. Eu acho que, para ser justo, agora o Florencio devia fazer uma pergunta para a Maíra. Acho que não eu não tenho pergunta, não, professor. Você não tem agora, que fazer. Maíra me instigou bastante, viu, Maíra? Quando você falou sobre Narciso e Eco, eu estou... Imagina, né, professor? A gente tem fome de aprendizado. Eu não imaginava passar no doutorado agora nesse primeiro momento. Inclusive, o professor Milton dizia, olha, para fazer uma seleção de doutorado em universidade pública, você precisa se dedicar bastante, né? Ou seja, trabalhe muito, era o que ele dizia. E eu, de fato, não esperava passar, e por isso mesmo resolvi terminar o curso de psicologia. Então, próximo ano, se Deus quiser, eu termino o curso de psicologia. E agora eu estou com uma disciplina, Teoria e Técnica da Psicanálise, que tem, assim, aberto meu coração para uma série de situações da subjetividade humana. Então, quando você fala de Narciso e Eco, Narciso é um tema central, né, da psicanálise. É um mito que Freud se utiliza para explicar uma série de comportamentos afetivos do ser humano. Aí eu fiquei aqui pensando na questão que Ellen nos trouxe sobre os valores. Aí eu disse, eu acho que eu vou sugerir um tema para Maíra pesquisar. Eu já vou anotar. Ou talvez como proposta de projeto de dissertação de mestrado. Ai, que lindo! Eu não sei, aí depois você melhora, né? O aprendizado de valores na literatura, por uma hermenêutica do poema Metamorfose de Ovídio. Nossa!
porque eu achei assim fantástico, né? Porque você cita lá que Ovídio traz uma reflexão muito interessante nesse poema sobre Narciso e Eco, né? E a gente pode, desse mito, retirar um aprendizado de valores significativo, né? E aí Florêncio, de fato, ela cita a Ellen citando Ovídio. A Ellen citando Ovídio, né? Esse capítulo sobre Narciso foi a Ellen que escreveu. Olha aí que legal. Então, a Maíra escreveu Pois é. sobre o capítulo sobre Frankenstein. Isso nada impede. A Ellen, porque, como eu disse antes, são vários TCCs de graduação de letras, né? Então, essa obra, esse capítulo sobre Narciso foi o TCC da Ellen Martins. Olha, do mesmo que jeito legal. que o TCC da Maíra foi sobre Frankenstein. Mas aí Maíra desdobra, vai fazer Claro, outra... ela tem outro outra coisa. viés, né? Se a Maíra entrar e for me orientando, vai ser a terceira vez que eu vou orientar um trabalho sobre Narciso. Porque quando eu era professor da UFBA, eu tive uma aluna chamada Juliana Soledade, que eu não era o orientador dela diretamente, mas eu era tutor do grupo PET, não sei se vocês já ouviram falar, é o Programa Especial de Treinamento. Os alunos recebem uma bolsa do governo, e eles têm que fazer um TCC mais especial. Então, ela tinha a orientadora dela do TCC, a minha aluna Juliana Soledade, e eu era o tutor do grupo PET, e a gente se encontrava, então, para poder debater o TCC dela, e ela escreveu também sobre Narciso. Se vocês procurarem, aí vocês vão encontrar, porque depois ela deu continuidades ao trabalho. E, assim, praticamente, eu acho que foi o primeiro TCC que, de alguma forma, eu participei orientando na minha vida, não é? Porque depois disso vieram outros, mas eu acho que foi talvez o primeiro de todos. Eu comecei a minha carreira como orientador orientando sobre Narciso. E é uma história realmente muito apaixonante, né? Essa história da Eco, né? Será que você conseguiria amar uma pessoa a ponto de você se dissolver completamente e ficar só a voz? Será que você seria capaz de amar uma pessoa a tal ponto que você se dissolvesse tão completamente que nem a voz ficasse? Certo? É mais ou menos o que acontece com Eco. Gente, infelizmente eu tenho que interromper, a gente podia continuar essa discussão, eu quero dar parabéns para todos, mas a gente precisa terminar dentro do horário porque eu faço a primeira apresentação da tarde, então eu não posso me atrasar, tá bom? Numa das sessões, eu vou falar sobre Galeno de Pérgamo e a contribuição que ele deu para a história da educação. Ele era médico, foi um médico famoso da antiguidade, médico do imperador Marco Aurélio, aquele médico que aparece no início do filme Gladiador, não sei quantos viram aquele filme, já é um filme velho, né? Mas ele aparece ali cuidando do imperador no início do filme, então um médico famoso que se notabilizou como professor, porque ele ensinava a arte médica. Ele foi considerado um dos maiores professores da antiguidade. E ele tinha uma filosofia de educação. Eu fiz um apanhado de várias obras, nós temos várias obras publicadas por ele, a maioria das quais não foi traduzida para o português. Aliás, não foi traduzida para nenhuma língua moderna. Não foi traduzida nem para o inglês, nem para o espanhol, nem para o italiano. Então, só se encontra em grego. E então, eu vou falar hoje à tarde sobre isso e tenho que chegar pontualmente para ser um dos primeiros. Tá certo? Então, nós vamos concluir agora as nossas considerações e a gente volta, então, pontualmente às 14h30 para vocês assistirem as apresentações que quiserem, mas desde já eu já convido para virem ouvir falar a respeito de Galeno de Pérgamo. Vou concluir com uma prece a Deus, porque terminamos uma parte do trabalho, né? Então a gente sempre agradece a Deus pela bênção que Ele nos deu. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos, por essas excelentes apresentações que ouvimos agora, que essas apresentações sejam apenas intervalos, elas sejam apenas pontos de parada, para que essas 3 pessoas brilhantes continuem a sua carreira acadêmica e elas possam se tornar e ser tudo aquilo que elas podem ser. Te peço uma bênção especial sobre o Florêncio, sobre a Maíra, sobre a Ellen, em nome de Jesus. Amém. Peço que Ele abençoe a todos nós, mas hoje o dia foi especial para
o final da manhã foi especial para essas 3 pessoas. Tá bom? Um beijo para todos e eu vou encerrar a sessão. Tá bom? Obrigado. Até logo. Até logo.